Oi, Curuquara não tem escola pra aprender. Ô, Curuquara não tem escola pra aprender. A geração nasceu sambando e assim vai até morrer. A geração nasceu sambando e assim vai até morrer. Oi, Curuquara não tem escola pra aprender. Ô, Curuquara não tem escola pra aprender. A geração nasceu sambando e assim vai até morrer. A geração nasceu sambando e assim vai até morrer. A geração nasceu sambando e assim vai até morrer. E hoje o Papo é Samba recebe nosso amigo, irmão, João Mário Teixeira Braga Machado. Seja bem-vindo, irmão. É um texto, né? O nome do cara não cabe numa linha só. É, rapaz, o nome é o tamanho da representação que ele tem para nossa cultura popular, para o nosso samba de bumbo. Gigante. Caipira de Abarreta. Sempre. O cara da tecnologia ancestral. Paulista nato. Não esqueceu. João Mário Machado é zabumbeiro dos grupos tradicionais de samba de bumbo paulista Grito da Noite, 13 de Maio, Samba do Curuquara, e também fez parte do Samba de Roda de Pirapora. Nascido e criado em Santana de Parnaíba, João Mário é articulador e defensor dos grupos tradicionais de cultura popular de samba de bumbo do estado de São Paulo. Além de participante como zabumbeiro e versador, é de representar os grupos fazendo a produção cultural e a defesa perante o poder público, exigindo proteção a essas manifestações do nosso patrimônio cultural paulista. Tem toda a vida profissional dedicada à proteção e manutenção dessas manifestações populares nos mais diversos tipos de ações, desde as apresentações culturais, promoção de oficinas, realização de palestra e busca de recursos financeiros para projetos que preservem essas manifestações populares. O trabalho que desenvolve com os grupos de samba de bumbo em Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus abrange também os municípios de Piracicaba, Campinas, Vinhedo, Quadra e Mauá, que também abrigam os outros grupos tradicionais existentes do samba de bumbo paulista. Hoje, ele coordena a Casa do Samba Parnaibano. Recebam aí João Mário. É uma alegria muito grande estar aqui, irmão, com a gente, podendo passar todo o seu conhecimento, as suas vivências e essa responsabilidade que você carrega tão bem e com tanta força e energia que, a hora que a gente olha para você e vê você tocando bumbo, a gente vê que é muita verdade que carrega em tudo isso que a gente falou. Em defesa a essa nossa cultura, ao samba do nosso estado, São Paulo. O papo é samba, samba de fato de origem ancestral. Em todo canto do Brasil se faz um samba diferente, balançado de essência africana. O papo é samba. Para começar aí a nossa entrevista, o nosso podcast, queria fazer uma pergunta para você aqui, João. O samba de bumbo é uma expressão cultural negra. E como ela nasce? Como se dá o seu processo de formação? Bom, primeiro, abençoe os meus mais velhos, abençoe os meus mais novos, né? Um salve nossos mestres pretos. Eu agradeço o convite, né? Tá do lado dos meus mestres aqui, não tem jeito. Primeiro de tudo, eu acho que de repente até isso já a gente vai acabar falando de outros temas também, porque é uma expressão negra, então assim, meus mestres são pretos, todos eles, né? Então eu não gosto de me colocar enquanto protagonista disso aqui. Eu gosto de me colocar enquanto um defensor de estar nessa ponte ajudando,
mas em todo lugar que eu tô, eu tenho a bênção dos meus mais velhos, que são pessoas pretas, né? Como o seu Carmelino, como Dona Luísa. E sempre que eu vou falar, eu gosto muito de falar sobre eles, ou principalmente o nome deles, porque não é uma história só minha e nem uma história minha, de fato. É uma história preta. Olha, seu Carmelino, vou cantar em seu louvor, na copa do seu chapéu, corre água e nasce. Oi, na copa do seu chapéu, corre água e nasce. Oi, na copa do seu chapéu. Que como você perguntou onde nasce ou como que surge, né, alguma coisa assim, infelizmente a cultura preta, ela não foi registrada na escrita, ela é da tradição oral, né? Então a gente nunca vai ter um registro exato da onde, como surgiu. O que a gente sabe é que nasce com os escravizados que vieram para São Paulo, né? Que por sinal o contingente foi muito grande, né? Se a gente pega, por exemplo, o Slave Voyage lá, que é um site que fala sobre o tráfico transatlântico, a gente percebe que o Sudeste recebeu, principalmente São Paulo, no período depois que foi proibido, São Paulo estava recebendo a torta e a direita. Então, os escravizados fazem o caminho que o café fez, né? Chegando pelo Vale do Paraíba e migrando pelo interior. Então, nasce nessas senzalas dessas fazendas de café, assim, junto com a presença do negro, de origem centro-africana, né? Porque São Paulo chegou a ter mais de 60% da população preta de Centro-África, né? A cada 10 escravizados, 8 eram de Centro-África, né? A gente fala que é banto, né? Porque faz parte desse tronco linguístico banto que vem de Centro-África para cá. Essa instrumentação do bumbo, que é bem específica, né? O bumbo, a caixinha, o surdinho, os guaiás, eles já existiam em África ou é uma coisa que veio para cá e se formou aqui essa instrumentação? Então, esse é o tipo de coisa que também é difícil se ter registro de tudo, mas é muito comum, porque como a nossa história sempre foi financiada por mão branca, né, principalmente pela coroa e depois por mãos brancas, então a gente sempre dá a origem do instrumento para a Península Ibérica, para Portugal, né, mas o bumbo, esse com pele dos dois lados, a gente tem diversos registros dele já acontecendo em Angola, já acontecendo em lugares da África e também acontecendo aqui com esses escravizados que chegaram para trabalhar no cultivo do café. Então, às vezes a gente fala, não, porque o tambor com couro só de um lado é ancestral a esse tambor. Aí é isso, né? A gente vai precisar fazer um estudo muito mais profundo para pensar isso, o que é difícil, porque não se tem o registro, mas o instrumento com pele dos dois lados, esse que a gente chama de bumbo, né? Que no forró é conhecido como zabumba, apesar das dimensões serem diferentes. Normalmente as pessoas ligam a Península Ibérica, é um instrumento ocidental, vem do Zé Pereira, de Portugal, mas é por causa já desse embranquecimento, dessa memória, né, do apagamento da memória que vem do tráfico transatlântico, mas a gente tem registro desse tipo de instrumento já em Angola, né, antes desse processo da escravidão para o Brasil, da vinda forçada, ele já aparecendo em Angola. Sistematicamente, o samba de bumbo ele é formado por instrumentos de percussão, né? Em alguns grupos, algumas comunidades se utilizam pandeiros, reco-recos, alguma coisa. Mas a estrutura principal seriam os três compadres, que a gente chama de três compadres, né? Que estão sempre juntos, o bumbo, o surdinho e a caixinha. O bumbo, surdinho e a caixinha compreendem essa função principal no samba de bumbo. E aí, como eu falei, alguns apresentam outros instrumentos, mas esses três é o que mandam, que coordenam o samba. Então, o bumbo grave é quem sola. Então, o samba de bumbo ele obedece quase que uma regra, né, africana de música, onde o mais grave é o solista. O bumbo maior sola, o surdinho e caixinha fazem a base. O surdinho e a caixinha, apesar de terem sons diferentes, né? A caixinha mais aguda, o surdinho seria um médio, eles fazem a mesma levada. E o bumbo sola nesse ritmo dos dois. O bumbo, ele é o dono da brincadeira, né? O dono, é uma brincadeira meio séria, mas o bumbo é o que domina isso, né? Musicalmente, você já logo percebe o grave solando, ele é mais forte, né? Mais alto, e ele brincando nesse ritmo. O bumbo ele tem uma função não só musical,
de ser esse instrumento solista, mas também ele tem toda uma função que é espiritual também para as comunidades, né? O bumbo, ele é tão importante para essas comunidades que quando ele nasce, né, quando ele é feito, ele é batizado e ele ganha um nome. Esse aqui, por exemplo, é o canguçu, que é o bumbo do Cururuquara. Agora a gente tem o cacique lá do Grito da Noite, a gente tem o trovão de Vinhedo, tem o azulão de Campinas, tem o Sete Léguas de Mauá, tem o Ventania de Itu. Cada comunidade tem o seu bumbo e esse bumbo está como elemento central e referencial da manifestação, né? Tudo acontece em volta dele. Se eu quero cantar, por exemplo, eu tenho que levantar a mão, encostar nele para o tocador parar para eu poder puxar outro ponto, cantar outro verso do samba. O bumbo é quem brinca com a sambadeira. O bumbo para nós seria como que a materialidade de toda a ancestralidade dessa comunidade. Os bumbos, eles também não são feitos para durar a vida inteira, assim, bumbo de 200, 300 anos, não é essa a intenção. A característica é que esse instrumento ele também é um ser vivo, ele é um inquice para a gente, né? O inquice enquanto objeto sagrado de poder, né? Os inquices, a estatuária centro-africana, chamada de inquice também, ela era feita de madeira porque o inquice é vivo, e ele nasce, ele vive e ele morre. Diferente da estatuária grega ou romana, né, que são essas estatuárias de pedra, de mármore, que é para durar a vida inteira, para a cultura centro-africana, a estatuária ela é viva, então ela tem o tempo de vida dela também. O bumbo para nós também, o bumbo tem um tempo de vida. É claro, não que a gente quer que ele acabe, não é isso? A gente nunca quer que um parente querido, um ente querido nosso acabe, né? Então, é lógico, a gente cuida, guarda direitinho, mas a gente sabe que uma hora ele acaba se estragando e a gente faz a passagem dele e batiza o próximo bumbo. Muitas vezes, na maioria delas, o próximo bumbo já nasce com outro nome. Agora tem algumas comunidades, como Mauá, que o bumbo já não é mais o mesmo, mas o bumbo que veio nasceu com o mesmo nome do bumbo antigo, que é o Sete Léguas. Lá em Mauá eles dão nome para a caixinha e para o surdinho também, né, da campanha e do manhoso, mas comumente entre as outras comunidades é mais o bumbo grande que vai ser batizado, que vai ganhar um nome. Ô João, essa relação do bumbo com os escravizados, por exemplo, ela tem também essa questão dos loas da fala, principalmente dos cânticos, né? Ela se dá muito mais como música ou ela se dá muito mais, assim, com essa ancestralidade mesmo de africanidade? Essa ligação do samba de bumbo com o povo descendente dos escravizados, por exemplo, como que ela se dá? Qual a ligação que você acha, assim, a mais próxima? É complexo, Claudião, porque é de origem afro-brasileira. E o que é afro-brasileira descende dessa tragédia que foi o tráfico transatlântico, né? Então, tem toda a influência possível no instrumento, nos pontos, né? A gente chama de ponto ou de verso, né? O que se canta, tanto nos pontos quanto na instrumentação, enfim, tudo tem essa ligação e essa ligação advém desse tráfico transatlântico, né? Agora, tem coisa que veio como fundamento e tem coisa que vai se recriando no Brasil, né? Os próprios pontos que a gente já canta, né, em português, né? Então já tem essa afro-brasilidade, mas os instrumentos em si, como me não perguntou da origem, eu acho que já vem dessa ancestralidade africana e inclusive na maneira de tocar, então uma das principais características do samba é o grave seu solista. É o grave, né? E o grave seu solista é meio que uma regra africana de música, né? O samba hoje em dia já é a inversão disso, o grave faz marcação. E outra coisa que é interessante é a maneira de cantar os pontos, essas metáforas, né? Então essas metáforas nascem da necessidade de se comunicar sem que o dono ou que o capitão do mato que fosse ou quem estivesse ali olhando entendesse o que eles estavam falando. Então aí já é uma conexão grande com o período escravista também, porque nasce daí a maneira de improvisar, de versar, de cantar os pontos, pergunta e resposta, que isso vai gerando não digo um transe, mas você se entrega mais àquilo porque você não está pensando
nessa história Muito toda. mais E só essa grave. pequena estrofe de pergunta e resposta já tem muita Já tem muito tecnologia conteúdo. ancestral, né? Já Tem traz a muita tecnologia. ciência ali, né? Sensacional. Não tá falando só daquilo ali, tá falando de um monte de coisa. monte de E coisa. várias pessoas estão entendendo de formas diferentes também, o que é louco. Às vezes um tá pensando, será que é isso? Mas tá cantando. Às vezes é até sobre você e você nem sabe, né? Exatamente. Tá cantando e tá legal. E é muita sabedoria em pouca coisa, assim, né? E os se ver. pontos, eles remetem a várias questões, né? E Várias várias situações. questões. Desde Várias algo situações. do cotidiano a uma questão social, política, não é? Ou de demanda também, né? demanda. Ou de Demanda, demandar com exatamente. outra pessoa. Uma das características também é o improviso dos pontos, né? É lógico que a gente canta muitos pontos que já são antigos, que a família já canta, ou algum ponto que se já fez e continua cantando, mas muitos são improvisados na hora, assim, alguma coisa acontece, vou brincar com aquela situação, ou um cara ali que eu não gostei, ou enfim, tem tudo isso, assim, e cria na hora, pensa na hora e põe, né, o samba. Espera um pouco então, vamos fazer um negócio. Bora já fazer um ponto pro Papé Samba. Bora. Então se liga aí que já vem, ó, um ponto, samba de bumbo do Papé Samba. Olha aqui o papo é samba. Oi, o samba aqui é o papo. Olha aqui o papo é samba. Olha o samba aqui é o papo. Se tu quer um samba bom, vou te mostrar como é que eu faço. Se tu quer um samba bom, vou te mostrar como é que eu faço. Mas se tu quer um samba bom, Vou te mostrar como é que eu faço. Seguindo essa nossa prosa sobre de onde vem o samba de bumbo, a falta de registros, né, de não saber, a gente pode dizer que o samba de bumbo ele é primo do jongo, primo do batuque de umbigada, e qual a relação entre eles? Eu acho que eles coexistiram, né? Eu não sei até que ponto a gente entende como sendo primo, mas eles coexistiram, assim. Um não necessariamente descende do outro, por isso primo é melhor do que filho ou neto, enfim. Então, a relação é que se dá nesse contexto do Sudeste, né? Então, o jongo acontece no Sudeste, mas pega São Paulo, pega Espírito Santo, um pedacinho do Rio de Janeiro, Sudeste. O batuque e o samba de bumbo, ele pega o interior de São Paulo só. Ele não é do Sudeste, né? Então, eles coexistiram, assim, não necessariamente um conheceu uma coisa para surgir outra. Eles aconteceram mais ou menos nessa localidade, né? Do interior de São Paulo, mas o jongo ainda deu uma esticada. Agora, o batuque de umbigada e o samba, eu acho que são até mais, se tivesse um parentesco, seriam bem próximos, porque os dois são manifestações tipicamente paulistas, né, do interior de São Paulo. Essas três manifestações têm origem na cultura banto. As comunidades Banto-Congo, Congo-Angola, eles têm como simbologia da ancestralidade um umbigo. Então, o umbigo, no batuque de umbigada, no jongo, no samba, você vê mais a relação com o umbigo dessas manifestações. Mas eles têm origem dessa sociabilidade, dessa cultura de Centro-África que foi trazido para cá. O bumbo, ele é um instrumento ancestral, ele representa a ancestralidade das comunidades. Assim como eu estava falando do inquice, essa estatuária ela é composta não só pela madeira da estatuária, mas por elementos vegetais, enfim, que compreendem também essa estatuária. E assim como o bumbo, né, que tem a madeira, tem o couro, enfim,
quando ele é batizado, a gente se compromete também, né, ao cuidar, ao dar de beber, a toda a função, né, da gente soltar depois que toca, apertar quando vai tocar. Ele que controla o ingunzo, né, o axé que acontece naquele momento. Então ele é reverenciado pelos mais velhos e ele diz muito. A gente costuma dizer que o canguçu ele tem um falar e dois dizer, porque se a gente sente que o ingunzo no samba não tá bom, é o canguçu que a gente vai precisar cantar, vai cantar para ele, a gente vai reverenciar ele. Então ele está nesse controle também, né, do ingunzo, da celebração. Então, para as comunidades, eu digo não só para a nossa, né, para que eu faço parte, que é do Cururuquara, mas para todos, a gente vê essa figura ancestral materializada nesse instrumento que é muito importante para nós. Que a caixinha e o surdinho, né, não deixam de ser importante também, mas o bumbo tem essa função. O grave, ele tem uma função que fisicamente até, né, o grave mexe mais com a gente, né? Eu acho que o Ocidente tem um pouco de medo do grave, né? A África já se dá melhor com o grave, né? Então, como eu falei que é quase uma regra, porque em muitas culturas afrodiaspóricas ou até afro-africanas, o grave está nessa função de solista, né? Seja nos atabaques de candomblé com o rum, por exemplo, é o grave que está no solo, porque o grave tem esse poder de mexer com a gente, né? Até com o nosso estado físico, nosso estado mental, enfim. Então, o bumbo para nós está nessa função de controlar e de tudo que acontece ali passa por ele. O bumbo está na altura do nosso umbigo, né? O bumbo é a extensão do nosso próprio cordão umbilical, porque também nessas culturas de Centro-África, né? Congo, Angola, a ancestralidade está ligada ao nosso umbigo. É muito mais do que na cultura iorubá com o nosso ori, por exemplo, que é a cabeça. Na cultura banto, o umbigo representa essa ancestralidade e o bumbo é a própria extensão do nosso umbigo, da nossa própria ancestralidade. Ali em 1930, o Mário de Andrade fez algumas pesquisas, várias delas, inclusive indo até o Nordeste. Eu li em um livro sobre batuques, que faz uma citação que o Mário de Andrade coloca como samba rural paulista, um registro desse nome que ele deu, né, na cidade de Avaré, que é a cidade que eu nasci. E ele coloca lá que constava em ata esse registro de que em Avaré tinha um movimento de samba de bumbo. Eu lembro que eu frequentava algumas festas, principalmente as festas na casa da Dona Isabé, e tinha os batuques, principalmente na festa de São João, na festa de Xangô e tal. E aí o que acontecia? Com o tempo foram substituindo os tambores, até que tinha um negrão lá que tocava acordeon. E virava uma mistura de festa de cultura popular com forró, porque ele tocava acordeon e tal. E ali já era um prenúncio de apagamento dessa cultura preta popular, né? Então, esse conceito que ele colocou, esse nome, essa nomenclatura que ele deu de samba rural paulista, como que para você, como bombeiro e um cara que sempre enaltece que os seus mestres são pretos, o registro de um homem branco falando dessa cultura dessa forma? O Mário de Andrade, eu não sei se ele era lido socialmente, né? Eu sei que tem pessoas que dizem que ele era um preto de pele clara, né? E ele foi um cara que escreveu o primeiro artigo que a gente tem sobre o samba. Isso foi importante porque dá um norte de começar a pensar. Eu até trouxe aqui o livro, que é a revista do Arquivo Municipal número 41. Ele escreveu para essa revista do Arquivo Municipal, selecionava só os escritores mais famosos da época. E ele escreveu para essa revista um artigo que chama O Samba Rural Paulista. Ele deu esse nome de O Samba Rural Paulista, mas no texto dele mesmo, sabe onde é que ele conheceu esse samba? Na Rangel Pestana, no Brás. E aí ele disse que estava caminhando pelo Brás, ouviu um barulho grave, um diferente, vou lá ver. Chegou lá, era uma negrada batendo bumbo e falou para ele: você quer conhecer isso aqui? Vai lá para Pirapora em agosto que você vai ver a galera chegar para sambar. Então ele chama Samba Rural Paulista, mas ele conheceu no Brás. Então, essa ruralidade de São Paulo também, em um determinado momento, que ficou mais para trás. Mas se a gente pensar que a Bela Vista era um quilombo, enfim, que esses espaços ali do centro já eram rurais. Já eram rurais. Né? Então,
Se você pegar registros de 1800, que seja, poxa, a Rangel Pestana era um nada, o rio Tamanduateí lá embaixo, aquele Baixadão do Brás era só mato, sabe? Só mato. Então, essa ruralidade também, pô, da Paulista pra lá era rural, entendeu? Da Paulista pro... a Saracura, por exemplo, tinha chácaras. Hoje em dia é centro. E tinha chácaras ali. A gente hoje em dia, né, pensando esse nome, a gente prefere e entende, até o nome que foi registrado no bem, né, pelo IFAM, foi samba de bumbo paulista. Porque o que une essas famílias que ainda fazem esse samba não é a ruralidade. É o bumbo. Mesmo porque Mauá está num contexto totalmente urbano. Alguns grupos que estão no processo que estão num contexto totalmente urbano, que não estão num contexto rural. Podia ser rural na época, agora não é mais rural. Não é mais. Então, samba de bumbo, porque eles reconhecem o bumbo enquanto elemento central e referencial dessa manifestação. Dessa manifestação. É legal você falar isso, porque quando eu li a respeito, e aí não sou eu que estou dizendo, quem disse foi esse livro dos Batuques. Batuqueiros da Pauliceia. Batuqueiros da Pauliceia, isso mesmo. E aí eu peguei esse livro, levei até Avaré e perguntei para um historiador lá que escreveu diversas coisas a respeito da cidade, mas escreveu somente as questões da elite. E eu perguntei, e sobre isso aqui? Ele falou, não, nós não conhecemos nada, não temos nada, ou seja, naquela região o apagamento foi voraz. O apagamento e o embranquecimento histórico no Sudeste como um todo, mas principalmente em São Paulo, ele é muito feroz. Muito feroz. Então assim, você vai ver na memória oral dos mais velhos, eles contam que tinha samba em Sorocaba, tinha samba em Porto Feliz, tinha samba em Avaré, tinha samba em vários lugares do interior que não tem mais, sabe? Que adormeceram. A gente não gosta de chamar entre as comunidades, dizer que morreu, porque a gente acha que adormece. Agora a gente teve um caso recentemente em Itu, que o samba de Itu ficou mais de 50 anos adormecido e agora novamente acordou o bumbo e passou por um processo muito interessante, o bumbo lá de Itu, né? Que o seu Oswaldão lá, que era um dos mestres do samba, a família virou evangélica, sumiu com os instrumentos. Aí muitos anos depois, Dona Natalina, deu um problema de infiltração na laje, foram subir, tinha um bumbo soterrado no cimento da laje. Olha que interessante essa história. Com a licença, Dona Natalina e Erivana, que são quem vive, que de fato estão nessa responsa do bumbo de Itu. Mas o bumbo estava lá soterrado no cimento da laje, não saía de jeito nenhum. Tentaram, não saía. Ela falou, mamãe, mas se meu tio deixou lá é porque ele queria que voltasse. Então ela retomou isso, falou, não, vamos montar de novo o samba aqui, que ela lembrava de muitas ocasiões, né? Ela conviveu com o tio dela e viu muito samba, falou, vamos retomar isso, né? E aí ela tentaram tirar o bumbo, não conseguiram. O que ela fez? Mandou fazer os três compadres de novo, né? O bumbo, surdinho, a caixinha. Ia fazer o batizado desse bumbo novo, ia fazer a passagem do bumbo que estava soterrado lá. Só que aí não deu certo, marcou, não deu certo, veio a pandemia. Quando conseguiram, agora esse ano, uma verba para conseguir fazer a passagem do bumbo e fazer um evento que acolhesse as outras famílias, sabe como é que é a família de interior, né? Quer deixar todo mundo bem, alimentado, enfim. Então quando conseguiram e saiu no diário oficial e constou mesmo, aí foram subir lá, o bumbo tinha soltado da laje, velho. E aí tá com o mesmo couro, só trocou o couro de um dos lados, a mesma correia, o mesmo couro, e nós acordou o bumbo. Isso. Em vez de 50 anos, isso? 52 anos depois. Aí a gente acordou e batizou o bumbo, porque o dono do bumbo falou para a Dona Natalina qual era o nome dele, né? Porque ela não tinha mais o nome, aí batizou o bumbo, que desprendeu. Desprendeu sozinho, quando deu certo, desprendeu. Como diz, né? Algumas pessoas falam isso, nossa, que coincidência. Não existe coincidência. E o bumbo chama Ventania. Chama Ventania? Foi batizado como Ventania. E a história não se apaga, não tem jeito, né? Não mais. Guaiá, ganzá, mineiro e chocalho. Que instrumentos são esses? Instrumento esse tão importante em nossa cultura popular. Os nomes não se sabem suas origens, mas se trata de um instrumento de percussão de origem africana e indígena, que mudam de tamanho e formatos conforme a sua região. No interior de São Paulo, vimos ser chamado de guaiá.
Através de algumas pesquisas, podemos ter como referência o inguaiá, instrumento de influência africana dos ingangas médicos sacerdotes de Centro-África. Utilizado entre os batuqueiros de Santana de Parnaíba, Tietê, Piracicaba, Capivari, entre outras cidades da região, o guaiá é um instrumento metálico utilizado pelos cantadores no samba de bumbo, no samba-lenço e no batuque de umbigada. Nas culturas do estado de Pernambuco, ele é conhecido como mineiro. A origem do nome é desconhecida. Ele está presente no samba de coco, no maracatu de baque virado, maracatu de baque solto, na ciranda, entre outros ritmos presentes em Pernambuco. Também conhecido como ganzá, é utilizado nas rodas de samba e no pagode. Com um formato cilíndrico, temos ele de PVC e metal, com bolinhas de chumbo ou sementes no seu interior. Agora veremos alguns formatos e tamanhos diferentes de chocalho, ganzá, guaiá e mineiro. Temos aqui dois modelos, o guaiá e o mineiro. O guaiá está sendo utilizado com metal e com algumas tampinhas de fogão para tampar as laterais e sementes em seu interior. Nesse modelo, as sementes são sementes um pouquinho menores, fazendo com que o som fique mais agudo. Já este é o mineiro, também em formato cilíndrico, de metal e com a sua tampa feita do mesmo material e com o interior com sementes um pouco maiores, fazendo com que o som fique um pouco mais grave. Aqui temos o ganzá, num formato um pouco maior de PVC e aqui no formato de metal. Temos ele nesse formato pequeno, assim podendo utilizar a outra mão para usar em outro instrumento. Temos também outros ganzás de mão, que são esses aqui, ó. Esse aqui com formato de ovo e esse aqui no formato de um tambor. Também tem um sonzinho bem agradável para usar no samba e no pagode. Gostaram do instrumento? O chocalho, o ganzá, o mineiro, o guaiá é um instrumento muito importante, assim como outros instrumentos. Então toda vez que você tiver um desses em sua mão, tenha respeito e toma cuidado. Vai lá devagarzinho que você consegue e vai se divertir. Um abraço! Falamos aí de 1930, do primeiro registro aí que se tem, né, com Mário de Andrade. Nessa época, como que era as festas de samba de bumbo? Hoje a gente tem os grupos tradicionais que mantêm o samba de bumbo vivo. Naquela época, com certeza, tinha até mais grupos, né? Como que era? Porque o Mário de Andrade fala muito do samba campineiro, não é? E também eu queria que você falasse sobre o que representa Pirapora do Bom Jesus. Então, o Mário de Andrade, quando ele esteve em Pirapora, ele diz que a festa já estava em visível declínio. Essas são as palavras que ele usa. Porque imagina que a imagem do Bom Jesus de Pirapora foi encontrada em 1725. Devido aos milagres que ela proporcionou, né? Pegar fogo no paiol, ela não queimar, aí bota no carro de boi e levar para Parnaíba em pá, que o mudo fala, né? Volta para Pirapora, deixa só 2 raízes e volta para Pirapora. Ditos milagres que ela proporcionou, começou a todo mundo querer conhecer essa imagem milagrosa. E os donos das fazendas do interior iam para Pirapora e levavam consigo seus escravizados. Os donos das fazendas, os brancos, iam para a missa e para a festa na praça e os escravizados acampavam em torno da cidade. E lá rolava a festa da maneira deles, né? E a primeira festa em louvor ao Senhor Bom Jesus foi em 1730. Mário de Andrade chegou lá em 1930. Então, exatamente, tem mais de 200 anos aí de festa acontecendo em Pirapora sem registro. Só o registro da oralidade dos mais velhos. Porque o seu Carmelino, o seu João, ele conheceu antes do Mário de Andrade. Sabe, o seu João Damião, até que está agora com seus quase 90 anos, conheceu o Pirapora bem nessa época também. Então o Mário de Andrade teve agora, 1930, né? Se a gente pensar num processo de desde 1730... há uma lacuna muito grande que ficou na oralidade, que o Mário de Andrade chegou, já estava em declínio, porque já tinham derrubado os barracões. Na verdade, quando ele chegou, não tinham derrubado ainda, tinham lacrado os barracões. Aí começou a ir tanta gente para Pirapora, Pirapora se torna o principal polo turístico religioso do estado de São Paulo. Era muito maior que a Aparecida do Norte. Muito maior que a Aparecida. E aí todo o interior ia para Pirapora. Ia muita gente, era muito grande a festa, durava o mês inteiro. E aí, uma hora, percebendo do grande contingente de pretos e pobres acampados no entorno da cidade, a igreja decide construir 2 barracões
para servir de dormitório para essa Então, galera. quem construiu foi a igreja. Foi a igreja. Em um barracão eles usavam realmente para dormir e o outro barracão eles faziam a festa da maneira deles, né? Que era considerada depois pela igreja como uma festa profana. Então o Mário Wagner Vieira da Cunha, o Mário de Andrade chegou a ver alguma coisa acontecer dentro do barracão. Mas a igreja naquela época já estava restringindo o uso do barracão. Porque você imagina naquela época ver a negrada dando umbigada, ver o bumbo dançando com a sambadeira, sabe? Então a igreja começou a achar que era uma coisa profana, que pecaminosa, né? Então, como que o Estado chega? Hoje em dia, se você pega um fluxo de rua, que é gente preta e pobre, fazendo festa dentro da favela, como que o Estado chega? Agora sim, essa sexualização do corpo já é uma coisa branca, porque em África sempre se rebolou e nunca se criou isso que se cria hoje em dia vendo uma menina dançar funk. O olhar de sexualização está principalmente nos homens brancos. Então, como que o Estado chega no fluxo? Batendo, acabando, prendendo, atirando. No barracão foi a mesma coisa. A polícia, né, o poder público e a igreja derrubaram o barracão. E aí derrubaram o barracão, o samba continua acontecendo na rua. Então, Pirapora é tão importante para essa memória porque, como era o principal polo turístico religioso do estado de São Paulo, ao mesmo tempo era o principal polo das manifestações tradicionais do interior de São Paulo. Todo mundo ia para Pirapora, sabia. Se eu tinha um grupo que fazia uma congada, eu sabia que eu ia chegar em Pirapora em agosto para agradecer o Bom Jesus, ia estar vários grupos de congada, ia estar rolando samba, ia estar rolando jongo, a festa da negrada estava ali. Então, a gente chama de berço do samba de São Paulo. Não porque nasceu lá, não nasceu em Pirapora, né? O primeiro grupo de Pirapora foi o da Dona Maristela na década de 50. Então, nem quando o Mário de Andrade foi, ainda não tinha um grupo de Pirapora. O que tinha era o samba em Pirapora. Então, Pirapora foi importante porque todos os grupos sabiam que lá ia ter um terreiro para brincar o samba, para de alguma forma agradecer. Porque depois... a festa, né? Depois, a festa foi se enculturando também essa parada do Bom Jesus na comunidade preta também, porque assim, eu vejo muito que o racismo ele é uma problemática tão branca que para o negro nunca foi difícil acrescentar algo que fosse da religiosidade branca na cultura dele. Ou seja, não foi difícil para o negro começar a dançar para o Bom Jesus também. Mas para um branco dançar para orixá é muito difícil. Então assim, o racismo é uma problemática branca no sentido de que o branco é racista. O negro, o indígena, eles não são racistas, sempre se deram bem com outras comunidades. Então, esse sincretismo nasce, né, no sentido de proteger a religião, mas em um determinado momento isso é agregado à cultura negra também. Então, isso se dava em Pirapora, assim, essa troca, onde os grupos se encontravam. Só que quando o Mário de Andrade chegou em 1930, já estava essa repressão para o samba não acontecer. Então foram deixando de ir. Então o Mário de Andrade, quando chegou lá, só tinha um grupo da Barra Funda e um grupo de Campinas. Era o que tinha, mas isso no dia que ele foi e onde ele circulou. É assim como lá na Bahia aconteceu com o Pierre Verger. Ele entrava no candomblé? Entrava, mas não era em todos que ele entrava. Não era em todos que ele entrava. Não é em todos. Então, assim, a gente mostra até certo ponto. Então, assim, isso que o Mário de Andrade viu e registrou, não necessariamente era o que estava acontecendo. Hoje em dia, 2024, eu ainda vejo o pesquisador chegar lá e não ter consciência de tudo que está acontecendo ali, entendeu? Quando a gente vai fazer um samba, normalmente é proposto um ponto, né, que muitas vezes é de improviso, ou é cantado na hora com o que vem na cabeça, assim, ou são pontos já deixados pelos mais velhos, que a gente repete sempre, óbvio, mas tem uns que a gente cria na hora. E para que todo mundo entenda o que você propôs, né, o ponto que você criou ali na hora que todo mundo cante, a gente canta 2 vezes o verso todo e depois a gente canta só a carreira, que seriam as 2 últimas estrofes do verso, para ficar um lance de pergunta e resposta, quase como uma ladainha. Quando a gente sente que pegou, a caixinha e o surdinho saem junto com o guaiá, que é o chocalho. A caixinha e o surdinho começam e o guaiá, e depois que todo mundo tá cantando bem, que todo mundo pegou o que é para cantar e tá alto, tá bom, aí que o bumbo sai. Se o samba não pega, se alguém propõe e não, sei lá, por algum motivo não gostou ou
não rimou, qualquer coisa assim, aí o bumbo nem sai. Vai a caixinha, o surdinho, vê que o povo não tá cantando, para o samba e põe outro. O bumbo só sai quando percebe que a galera toda tá cantando e tá alto e a galera pegou e entendeu o que é para cantar. A levada da caixinha, para nós no Cururuquara e em alguns outros, né, porque tem sotaques e os sotaques acabam mudando de comunidade para comunidade, por mais que tudo seja o samba de bumbo, né, a gente são em comunidades tradicionais no estado de São Paulo, são em 9. Essas 9 comunidades fazem samba de bumbo, mas cada uma tem um sotaque diferente. E o sotaque muitas vezes está ligado principalmente à levada da caixinha, por exemplo, e do surdinho. A base ser um pouco diferente. Mas o que tem em comum entre todas elas são os 3 compadres. Andam sempre juntos, estão sempre juntos, então em todas, por mais que outros instrumentos às vezes apareçam. Né? Os 3 compadres estão ligados a essa irmandade deles de estarem sempre juntos. Então, a levada da caixinha no Cururuquara e em algum outro é assim, ó. Essa é a levada da caixinha. O surdinho tem a mesma levada, só que repare que o som é um pouco mais grave do que o da caixinha. Levada do surdinho. E a zabumba, depois que pegou isso, né? Cutum, tucutum, cutum, tucutum. O guaiá preenchendo o tempo, né? Que seria o chocalho. Aí entra o bumbo. Eu vou fazer mais ou menos aqui, porque aí sem a base a gente não tem aquela cama para deitar, né? Então o bumbo seria mais ou menos isso aqui. A caixinha. Seria a levada do bumbo. E ele vai brincando nesse ritmo, né? Isso aqui é uma levada meio básica. Mas daí ele vai brincando no ritmo da caixinha e do surdinho. E basicamente é isso, assim. É um pouco sobre os 3 compadres, que são esses elementos centrais e referenciais aí do samba de bumbo aqui em São Paulo. João do Mar, em vários pontos no samba de bumbo, a gente ouve falar São Benedito. Festa, né, para São Benedito. Qual que é a representatividade do samba de bumbo com o São Benedito em si? Então, essas comunidades negras, principalmente eu dizendo aqui do interior de São Paulo, né? E eu acho que num contexto geral do Brasil, esse sincretismo também fez com que essas comunidades se apegassem em santos que mais representassem eles, né? Então São Benedito, por ser um santo preto, um santo cozinheiro, né? Essas comunidades pretas se apegaram com São Benedito, com Nossa Senhora da Conceição, né? Então muitas irmandades de São Benedito foram formadas pelo interior de São Paulo todo de comunidades pretas que se apegaram com esse santo que mais representava eles, né, de alguma forma. Então nas comunidades do samba de bumbo, não todas, mas algumas fazem a festa para São Benedito, como no Cururuquara, o Sambalense de Mauá. Algumas têm essa ligação com São Benedito, mas eu acho que está aí por ser um santo preto, né, que dentro da Igreja Católica são poucos santos pretos, né? Então São Benedito está muito ligado com nessa diáspora, principalmente porque também tem a origem africana, né, Rondongongo de São Benedito, né, de ser um santo que veio do Congo, né? Então essas comunidades do samba de bumbo se apegaram com São Benedito pelo fato dele ser um santo preto e representar eles melhor, né? Da formação dos grupos do samba de bumbo, João, hoje temos 7 grupos
Não, tem mais. Tradicionais que a gente entende enquanto grupos tradicionais são 9. São 9 grupos. No processo do IFAM, por exemplo, do registro, entraram acho que 24. Mas dos que a gente entende enquanto tradicionais são 9. E esses grupos, eles têm maneiras diferentes, até às vezes instrumentação diferente, figurinos, né, a indumentária diferente. Diferente. E como se dá esse processo, né, dessas diferenças? Por exemplo, a gente pega o samba de quadra, né, o samba caipira. Eu acho que ele de todos é o mais, né? Eu acho que tem também o de Mauá, né? De Mauá. Que é sambalenço e sambalenço ali de Piracicaba, né? Dessas 9 comunidades tradicionais, cada uma tem um jeito específico, a gente chama de sotaque, né? Cada uma tem o seu sotaque, nenhuma é igual. E aí a régua de entender o que é mais diferente é complexo também, vai de pessoa. O sambalenço de Mauá tem um jeito específico deles de fazer. O sambalenço de Piracicaba tem um jeito específico de fazer. O Cururuquara, ele é bem próximo mais de Vinhedo e de Campinas, por terem quase o mesmo sotaque. Agora, o de quadra também tem um sotaque mais específico deles. A dança de par, né? Como baile, assim. Mas em Mauá também a dança é de par, mas na mancadinha o homem cortejando a mulher. Então cada um tem um jeito específico, né? A gente chama de sotaque porque é isso. No fim, todos estão falando a mesma língua, mas cada uma de um jeito diferente. Curuquara tem mistério, vou contar para vocês. Toda sexta-feira, Santa Cruz de esquerda vem a ver. Quando dá meia-noite, a banda apareceu. Uma porquice de cria, Curuquara defender. Quem quiser vender, vem na sexta-feira, só tem que ver. A metreni, vai no Cururuquara. Corre água, quando eu entro nesse samba, corre água, quando eu entro nesse samba, corre água. Dona Aurora, pode entrar. Independente do jeito que cada uma dessas 9 comunidades façam, a gente vê sempre a figura do bumbo como esse elemento central e referencial, sabe? Da brincadeira, da manifestação em si. Por isso todas são reconhecidas como samba de bumbo. A gente gosta de pensar nas tradicionais e nas, não sei se pode chamar assim, mais contemporâneas, porque as necessidades são diferentes. Mas se você for analisar a coisa como um todo, aí tem mais do que essas 9, que tem muitos grupos mais novos que fazem também, com características às vezes específicas também. Mas o que a gente entende como tradicional são essas que estão na mesma família, passando de geração a geração há muitos e muitos anos, né? O Cururuquara é uma das mais antigas, né? A festa é a mais antiga, que está com 137 anos ininterruptos de festa, mas
é isso, a gente se aproxima mais do sotaque de Campinas e de Vinhedo, mas alguma coisinha você percebe, um ritmo da caixinha que seja, às vezes um pouco diferente. Mas quando a gente junta todo mundo, a gente percebe que Coruquara, Campinas e Vinhedo consegue fazer o samba junto, sabe? Diferente de Quadra ou Mauá, que aí a gente tem que parar a nossa instrumentação para ouvi-los, para eles fazerem também, porque é bem diferente. São Benedito é o santo do preto, fala na boca, responde no peito. São Benedito é o santo do preto, fala na boca, responde no peito. Aê, 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 quem vai falar? Aê, 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 quem vai falar? E São Benedito é o santo do preto, fala na boca, responde no peito. Mais novo, tocador de São Valenço, senhor Ítalo Luca. Bora, Ítalo! Aê, Ítalo! Uma salva de palmas pro Ítalo! Chegou quem tava faltando, seja pra lá ou pra cá, vamos caminhando. Chegou quem tava faltando, chegou quem tava faltando. Galera de flor, a Marina entrou na roda, o mundo inteiro balançou. Pode pegar as meninas pra velocidade. Balaim de Quadra, flor, ele realmente tem balaim de flor. eles chamam de samba caipira, até porque acho que o sotaque nas letras é muito forte. As letras são mais compridas, né? Esse jeito de dançar de par, assim, meio que sendo em baile, faz dele um samba bem específico mesmo também, um samba caipira. E tem aquele pandeirão. Tem o pandeirão sambão. O pandeirão sambão, né? E eu acho que uma coisa que eu acho bem interessante, que foi a primeira vez assim, que eu ouvi, foi em Quadra o samba ser tratado no feminino, assim, a samba. A samba que veio do mato, ela falava, a irmã do seu João. Falava, a samba veio do mato, a gente vai fazer a samba, sabe? E é diferente isso, né? Interessante. É. Interessante. E eles se chamam de sambeiros, né? Por isso que hoje em dia a pessoa fala, eu sou sambista, não sou sambeiro. Eu falo, pô, mas peraí, lá em Quadra, sambeiro é outra coisa. Sambeiro é o pessoal do samba, caipira são sambeiros. Aqui a gente chama, na comunidade do Coruquara, eu vejo mais de sambador, sambadeira, mas em Quadra é sambeira, sabe? Que é diferente dessa conotação pejorativa de sambeiro que a gente tem hoje em dia. Existe quando você chama alguém de sambeiro, é uma conotação pejorativa. Quando você fala nas quadras de escola, desses lugares mais urbanos, né? Vocês vão ver algumas imagens aí, o João Mário falando, que a gente esteve presente na festa do Cururuquara esse ano, mais uma vez, Rapaz, né? E algumas imagens que vocês estão vendo dos grupos, da festa, é desse ano, que foi uma festa linda. E foi lá em Quadra, João? né? Que a gente se conheceu, conheci o João Mário lá em Quadra. Até assustei, falei, nossa, é branco, né? A gente vai falar disso aí. A gente vai falar Caramba, ele é branco. Erraram na curva. Às margens do lendário Tietê, uma nova cidade surgiu. De toda parte vinha a romaria festejar um grande dia e cantar em seu louvor.
Trazemos nesta avenida colorida festa do povo e costumes tradicionais. Dar ao povo que é do povo o que fazemos neste carnaval. Piraporaê, Piraporaê, bate o bombo nego, quero ouvir o boi gemer. Piraporaê, Piraporaê, bate o bombo negro, quero ouvir o boi gemer. Lá no jardim era festa de branco, a banda tocava um dobrado, as negras gritavam boi e as moças casadoras procuravam namorado. No barracão a raça sambava a noite inteira, batia o bumbo, jogava a rasteira. Cantando alegre a loa de um trovador. Tem branco no samba, tem sim senhor. Ele é batuqueiro ou sandinha, ou é cantador. Tem branco no samba, tem sim senhor. Ele é batuqueiro ou sandinha, ou é cantador. Piraporaê, 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 bate o bombo negro, quero ouvir o boi gemer. Piraporaê, Piraporaê, bate o bombo negro, quero ouvir o boi gemer. chora viola. As margens do lendário Tietê, uma nova cidade surgiu. De toda parte vinha a romaria festejar um grande dia e cantar em seu louvor. Trazemos nesta avenida colorida festa do povo e costumes tradicionais. Dar ao povo que é do povo o que fazemos nesse carnaval. Piraporaê, Piraporaê, bate o mundo negro, quero ouvir o boi gemer. Piraporaê, 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 bate o mundo negro, quero ouvir o boi gemer. Bate o mundo negro, quero ouvir o boi gemer. Bate o mundo negro, quero ouvir o boi gemer. Xoxô. Interpretamos aqui a música do grande mestre geral do filme, Tradições e Festas de Pirapora. E ele já começa falando do lendário Tietê, né? E o Tietê é muito falado. Eu queria saber a relação, né, do rio Tietê nesses processos todos que estamos falando aqui e para o samba de bumbo, né, dessa manifestação. O Tietê é o único rio que corre para dentro. É o único rio que corre pro interior. E não do interior pro mar. O Tietê, ele corre, vai desaguar lá no Paranazão para depois ir pro mar.
Então, esse sentido Baixo do Tietê, rio, né? esse sentido do rio entrar para dentro, ele fortaleceu esse tráfico para dentro, né? Porque as fazendas cafeiras se dão no interior de São Paulo e o rio vai levando isso para dentro, né? Porque era o principal meio de transporte, né? Se a gente for falar nos assassinos bandeirantes, por exemplo, em Parnaíba eles chegaram pelo Tietê e aí se instalaram ali, né? Porque dali para frente, dali até Itu, o rio não era navegável, mas ali eles saem por terra até chegarem no rio de novo. Então, o rio teve esse lance de vir trazendo essa comunidade para dentro de São Paulo, para o interior de São Paulo, né? Então, eu acho que é um rio que fortaleceu, de certa forma, essa movimentação no interior de São Paulo, né? Partindo para uma questão mais musical agora do samba de bumbo, a gente tem mestres compositores de samba de São Paulo, como Geraldo Filme, Tuniquinho Batuqueiro, que a gente encontra, né, como a gente até tocou aqui no Papo é Samba, a gente encontra a viola, né, instrumentos que dá a conotação do rural, né, tudo mais. Mas por que não se vê gravação do bumbo nesses sambas, sabe, dos compositores paulistas, né? Porque se não se vê um bumbo nas músicas do Geraldo Filme ou do Tuniquinho Batuqueiro, que o Tuniquinho Batuqueiro e o Geraldão também tinham muito amor e valorizavam muito o samba de São Paulo. O Tuniquinho Batuqueiro até foi para o Rio, ele fala, não, o nosso é bem melhor. Aliás, eu fui pesquisar mais, entender muito mais, quando eu fui numa festa de 10 anos do Projeto Nosso Samba de Osasco, no Clube da Ponte Preta, e lá eu conversei com o Tuniquinho Batuqueiro e ele falou, olha, tudo isso aqui é lindo, mas vocês precisam entender o que é o samba de bumbo, o que é o samba rural, o que é o samba do interior, porque é um samba rico, bonito, mas ninguém valoriza. Ele me falou isso. E aí eu falei, caramba, que coisa, né? Então, você vê. O que você acha sobre isso? Olha, Minão, eu acho que é bem difícil entender como estava funcionando a cabeça deles naquela época e o porquê. Mas eu acho que o Geraldo Filme é um cara que fala muito do bumbo e fala de uma forma muito bonita, por sinal, né? Porque, afinal de contas, na letra dele, no barraco tudo era alegria, negro batia na zabumba e o boi gemia. Mas eu acho que ele tinha muito claro, ou muito escuro, na verdade, na cabeça dele, que isso que eu estou fazendo é uma coisa, aquilo é outra. Então, não necessariamente eu tenho que pegar aquilo e pôr aqui. Porque ele estava fazendo uma coisa que também era genuína. Sim. Que era uma outra modalidade de samba que não era aquela, mas que também não era aquela que veio do Rio. Sim. Ou que veio de outro lugar. Mas você acha na literatura que ele fazia em isso. algum dado momento, você acha que ele quis colocar e não teve a possibilidade de colocar, não por ele, mas por terceiros? Isso é uma boa pergunta, viu, Minão? Eu também gostaria de saber, mas eu acredito que possa sim, com porque certeza. Porque assim, se a gente para pensar, né, a questão já indo para o samba urbano de São Paulo, né, que o Papo é Samba vai trazer essa temática também, então fique ligado. São Paulo vem, né, do interior, né, músicos, trabalhadores do interior para São Paulo. Só que você tem a vinda dos cariocas para São Paulo também, né? E aí já vem essa cultura do samba carioca, né? Então, eu não sei, eu acredito que tenha tido muita vontade de ser colocado, mas foram barrados pela indústria fonográfica. Não tinha conhecimento também para poder, né, trabalhar isso com a indústria fonográfica. E é louco, porque o Geraldo Filme, desses que você falou, foi o único que conseguiu gravar um LP com 62 anos de idade. Então, assim, nem se eles quisessem, eles tinham conseguido. Exatamente, o é isso que eu penso. O máximo de porta que abria para eles eram as escolas de samba. Você vai ouvir samba do Talismã, onde só no samba do Camisa, que foi gravado por ser samba enredo. Mas trampo dele mesmo, você não vai achar um LP dele, não vai achar um LP do Zeca da Casa Verde. O Silvio Modesto, você tem um disco gravado? Não. Bete Carvalho gravou, todo mundo gravou. O senhor tem um disco gravado? Não. Porque você pega essa música que a gente apresentou mesmo, foi um samba enredo que o Geraldo fez para Peruche. O Peruche, E olha a letra. Você entendeu? O que tem a ver isso com o Rio de Janeiro? As margens do lendário Tietê. Você entendeu? Então a gente nota que tem uma poesia, uma vontade de manter uma tradição. Uma tradição. Né, paulista. Mas a imposição acho que foi tão forte como a gente está falando que não deu muito. E também tem uma questão que é a amarração, né, do bumbo, né, a afinação.
A afinação que a gente vê aqui nessas comunidades aqui do interior de São Paulo é uma amarração que eu não tinha visto ainda em outros bumbos. A gente conhece muito a alfaia, né, dos maracatus do Recife, que também tem especificidades, né? O Porto Rico amarra de um jeito diferente do Estrela Brilhante, assim vai. Mas o estilo de amarração da alfaia é diferente do estilo de amarração do bumbo, por exemplo. O bumbo a gente vê esse tipo de amarração e esse tipo de amarração igual dessa caixinha. Tem bumbo, por exemplo, 7 léguas de Mauá, que o próprio azabumba é afinado dessa maneira, com as presilhas de couro. Essas presilhas de couro a gente terminou de tocar, solta. Quando vai tocar, a gente aperta elas de novo. Isso que dá afinação. É como as caixas do Divino também são afinadas assim, né? Das caixeiras lá do Maranhão. Aqui a gente usa mais no surdinho. Agora, a zabumba, a gente faz esse estilo de amarração que eu particularmente aprendi com os meus mais velhos de Vinhedo, com o seu Agenor, o seu Ramiro, o seu João Damião, que são os zabumbeiros mais velhos que eu conheci, né? Com seus 80, quase 90 anos, e que me ensinaram a fazer essa amarração. Cada corda dessa que está atravessando o bumbo é uma afinação. Primeiro a gente faz uma e depois a gente faz outra. Os mais velhos falavam pra gente que quando a gente vai afinar o bumbo tem que estar tinindo. Se não tiver tinindo é porque não está bom ainda. E o tinir, eu percebo que eles falam sobre esse harmônico que dá quando o bumbo está muito esticado. Ele tem que estar bem esticado. Porque se a gente vai fazer um samba, de tanto bater, no meio do samba ela vai chegar num grave que a gente gosta mais. Mas se a gente já deixar ela muito gravona para começar, no meio do samba ela vai ficar frouxa. Então a ideia é deixar ela tinindo para depois de uns 3 pontos ela chegar na afinação que a gente quer, que é grave, o mais grave dela. Um bumbo de 28 polegadas, geralmente os bumbos todos do interior são desse tamanho também, 28 polegadas, às vezes diferencia um pouquinho mais estreito ou mais largo. O Azulão de Campinas e o Salomão era um pouco mais estreito, o Trovão de Vinhedo também é dessa mesma largura do Canguçu, mas geralmente todos são de 28 polegadas e levam essa afinação que estica muito bem as cordas. Por serem duas, você passa a primeira e já fica esticado. Quando você vai passar a segunda, muitas vezes a gente até faz de 2, 3 pessoas para ajudar a esticar e dar conta de esticar essa corda, né? Cordas de nylon que também não estoura facilmente. Então a gente puxa o máximo que consegue para ficar tinindo. Diz que tem que ouvir no mínimo a 7 léguas de distância. Por isso, inclusive, tem o bumbo chamado 7 léguas também, que tem relação a isso. A gente tá finalizando, João, mas eu queria falar uma coisa para você. Uma vez você contou pra gente que sobre essa questão de continuidade mesmo, né? Do samba de bumbo. Que vocês fizeram um workshop com o pessoal, músicos, não sei, acho que tinha outras pessoas também, que vocês passaram talvez possibilidades para galera tentar entender como utilizar o bumbo e dar essa... Incluir, né? Incluir o bumbo, só que você falou que a galera não entendeu, né? O cara pegou o bumbo, queria fazer zabumba de forró, só trocou... Bacalhau. Como que você compreende... Usava o bacalhau. E na sua concepção, como, né, um dos representantes, juntos com todos os mestres pretos e pretas, como você compreende e gostaria que essa continuidade se desse, assim, sabe? Como que ela procedesse? Eu acho que a continuidade do samba de bumbo está ligada a diversas ações. Essa ação de tentar colocar o bumbo enquanto referência em outras modalidades de música, ela é importante também. A continuidade das comunidades tradicionais, já diz o samba do Curuquara, né? Curuquara não tem escola para aprender, a geração nasceu sambando e assim vai até morrer. A concepção para essas comunidades do fazer o samba é totalmente diferente, né? Às vezes alguém chega e fala assim, quando que o Curuquara ensaia? Eu falo, mano, que ensaio é o quê? Não tem ensaio, velho. Como é que aprende? Aprende nascendo ali, vendo o bumbo tocar, você vai aprender. Mas eu queria Agora não vai ensaio. ter um workshop pra virar sambador do Curuquara, não tem. Ou a gente fazer ensaio. Agora, nessas comunidades, isso tá muito certo já. Vai nascendo ali dentro, vai virando bombeiro, vai virando sambador, sambadeiro, né? Entendeu? Porque a gente não tá institucionalizado e nem quer se institucionalizar. Né? A pior coisa que eu vejo é, às vezes, grupos tradicionais falando, não, a gente vai criar uma instituição.
Isso acaba com o grupo. Porque aí Você coloca você tudo molda dentro, uma molda coisa. uma coisa, né? Então não, tá ali e ali vai ficar. Não precisa ensaiar, eu garanto pra você. Pode chamar hoje o Curuquara vir aqui, desde o menor até o maior, vai saber o que fazer. Já ensaiou? Não, nunca, mas sabe o que fazer. Mas sabe o que faz. Agora, também é importante pensar que, por exemplo, eu conheci o maracatu através do Chico Science, né? Ouvindo Mangue Beat, Mangue vendo aqueles Beat. tambor diferentes, falei que diferente, de onde que vem? Aí cheguei no maracatu. Apesar de ter uns tradicionalistas na época, tipo o Suassuna, gosto muito dele, mas não gostava do Chico Science porque achava que ele estava mexendo na tradição. Eu acho que não, eu acho que é importante Não é perfeito, se né? recriar a partir de uma referência. E o samba de bumbo ser referência para o fazer artístico de outras pessoas, eu acho que é super importante. Quer dizer que está bebendo da fonte, sabe? Então, assim, Com todo ter respeito. outro grupo, como aconteceu de vocês terem essa Morada do a samba. morada do samba e pensarem no samba de bumbo junto com o cavaco, com viola, com surdo, pô, isso é super importante, velho, porque futuramente quem assistir aquilo ali vai falar, pô, mas da onde que é? Qual que é essa levada aí, sabe? E isso ajuda. Então pensar no samba de bumbo enquanto fonte do fazer artístico, sabe? Então vou pensar em outra coisa, mas vou usar o samba de bumbo como referência. E isso é importante e ajuda a manter, ajuda a preservar. Agora, as comunidades tradicionais, elas estão lá, estão fazendo ainda. Tem que Elas permanecer. não vão. Às vezes acontece de uma parar, mas elas estão fortes. Então a criançada tá vindo fortemente no Curuquara, em Mauá. A criançada tá vindo fortemente, sabe? Curuquara tá cheio de criançadinha que canta, que toca, que faz. que Rapaz, acontece, nem que samba. brinque. Então Lindo. assim, Já nasce- tá vindo. tá não vindo. precisa ensinar, eles já sabem o que tem que Sambadeira. fazer. Sambadeira. Sambadeira. Essa maneira que a gente fez os sambas aqui, que a gente apresentou os sambas do Geraldo Filme, você vê como uma continuidade e os mestres também veem isso com bons olhos. Sim, sempre. Pelo menos os que eu conheço acham super interessante. Isso, inclusive, a convite da Mestra Rosa de Campinas, a gente também fez um trampo com o Rincon Sapiência, que cantou um rap e a gente tocou o bumbo, colocou o Que violão e ele sensacional. cantando. E o Rincon, que no meio do rap ele é conhecido, né? Um artista muito conhecido hoje em dia. E ele foi... Isso que eu acho legal, aquilo que foi Pirapora outrora, né? Curuquara hoje em dia tá assim também, tá sendo um ponto de referência para as comunidades do samba de bumbo, porque Pirapora, o tanto que afastou, o Curuquara tá trazendo hoje em dia. Então é comum você ir na festa do Curuquara e ver Mauá, ver Campinas, ver Vinhedo, todo mundo ali sambando. E quando foi convidado Campinas para fazer esse trabalho com o Rincon, e falaram qual que é um espaço que você acha que representa essa memória, levaram ele no Curuquara, sabe? Aí falaram pra gente, olha, tem o Rincon, a gente vai aí fazer. Pô, mano, legal ver o Curuquara sendo uma referência desse jeito, sabe? E a gente levou o Rincon pra dentro da capela pra cantar e a gente tocar o bumbo lá, sabe? Então, tanto no Morada do Samba, que tem essa pegada do samba, como com o Rincon, que tem a pegada de cantar um rap, o samba tem como você utilizar dele enquanto referência. E isso é super importante, porque a própria mestra chamou a gente para ir fazer um samba lá com ele. E isso preserva a memória. Isso preserva. No Morada do Samba, na gravação do clipe, teve seu Carmelino, teve Dona Tava Luísa, lá, seu sabe? Carmelino. E a filha dele que achou super legal aquilo, Senhor super João, importante. né? Sim. Então eu Exatamente. acho que é muito importante para essa galera sentir que aquilo que eles fazem de alguma forma toca outras pessoas, né? E o fazer artístico é o que eu falo. Você fala, eu tô tocando aqui um samba, um cavaco, vou botar o bumbo, mas a tradição... Mas, na tradição, eles nem entendem isso enquanto um fazer artístico. O samba não tá no lugar do trabalho, da música, não. Tá no lugar do afeto, do carinho, da troca, da família. É um outro lugar. Ninguém vive, né? Dessas comunidades, ninguém vive por causa do samba ou trabalha por causa do samba. Não, é um momento de diversão. Por isso que os mais velhos sempre contam, samba não tinha uma data certa, era no batizado, era no aniversário, era numa festa qualquer, tudo era samba. Hoje em dia eu fico maluco porque muitas cidades lá em Parnaíba já aconteceu, festa junina, a gente quer fazer algumas outras culturas, para fazer o samba de bumbo, não, mas será que tem a ver com festa junina? Pô,
Pô, toda festa Toda tinha festa samba, tinha sabe? samba. Toda festa tinha samba. Então Certo. tá em outro lugar, não tá num lugar de fazer artístico. A galera não é artista do festa, samba né? de bumbo. Não, a galera brinca o samba de bumbo entre família, que tá em outro lugar. Então vê que pessoas que são artistas, né, não que a comunidade não seja, mas entende que a lógica de pensamento é outra. Então vê que pessoas da arte, músicos, enfim, estão se utilizando disso, faz com que os mestres se sintam até mais importantes. Falam, olha, o que eu faço, de alguma tem maneira valor. tá tocando outras pessoas, sabe, cara? Tem valor. Então não só gostam, como se sentem Lisonjeados, mais né? importantes por conta disso. A gente escuta os mais velhos falando do bumbo como se fosse realmente um integrante da família, assim, sabe? A gente estava conversando com uma senhora que é a mais velha lá do Sambalenço, de Mauá, e ela falou assim, o Sete Légua tava aquele dia, e ele veio, ficou um pouco, depois foi embora. Aí você vê outro falar, o Trovão tava, o Trovão foi, sambou, mas cansou rápido e qualquer coisa assim. E aí você pensa que eles estão falando de alguém da família mesmo que veio, né? Mas não, eles estão falando do bumbo como se o bumbo fosse um cara que chegasse no rolê, sambasse, pô, tô cansado, vou embora. Mas elas estão falando do bumbo, mas pra você ver como essa relação com o bumbo é como que alguém da família mesmo, né? Eles tratam como alguém da família. Os mais velhos dizem que o bumbo que escolhe, né, quem vai ser o próximo a tocar. Isso é importante dizer também, que muita gente fala que às vezes, né, tem essa questão de mulher não tocava antigamente. Enfim. Eu conheci o samba do Cururuquara com uma mulher tocando bumbo, assim como uma mulher tocou a zabumba de Mauá também. O samba ele é muito matriarcal, né? Todas as comunidades são referenciadas por mulheres e a Eni mesmo no Cururuquara segurou muito tempo o bumbo. Então o samba é matriarcal, então tem essa questão, mas o bumbo, como eu falei, é que escolhe quem vai tocar ele, né? O bumbo não é todo mundo do grupo que toca. E não porque não quer, mas é porque uma pessoa específica se dedica mais a esse instrumento, né? O caixeiro se dedica mais a tocar a caixa, então ele não pega o bumbo para tocar. A sambadeira muitas vezes também não pega, porque ela gosta de estar lá sambando, enfim. Então o bumbo são algumas pessoas específicas que tocam, porque é isso, diz que ele que escolhe. Agora tem um caso que é bem interessante, em Mauá, por exemplo, o bumbo, os Sete Léguas, além de ser só uma pessoa mesmo que vai tocar ele, quem ele escolheu, que vai herdar ele, essa pessoa, que no caso agora é o Diogo, por exemplo, ele não recebe só o bumbo, mas ele recebe um fio de conta e um cordão de Ogum, que é passado há mais de 70 anos de bombeiro para bombeiro. Então o bombeiro pega o bumbo, o fio de conta, o cordão de Ogum e sempre usa o lenço para proteger as suas costas também. E tudo isso é herdado de bombeiro para bombeiro e o bombeiro não toca sem isso. Isso é um caso que eu acho bem interessante também, específico. Você como homem branco, como que se deu ou ainda se dá para você viver de forma empírica tudo isso, de chão batido, de toda essa ancestralidade? Como que é para você? Se você lida bem com isso hoje, se já foi um problema antes, até entender, cara, eu tô falando aqui, mas... Porque você sempre enfatiza, meus mestres são pretos. E pouca gente faz isso. Ou quase ninguém faz isso. Sabe? De falar, a minha ancestralidade, isso aqui pertence a eles. E eu só tô salvaguardando, só tô tentando dar continuidade. Você tem essa consciência que poucas pessoas têm. Como que você lida com isso e se você já teve problemas, desdobramentos com isso? Olha, Claudião, eu acho que... Por ser branco, né? A pior coisa que tem é branco fazendo branquice, né? Então... Você sabe que eu uso um termo, né? Tem gente que fala assim, você está denegrindo a minha imagem. Eu falo, você está debranquindo a minha imagem. Para escurecer bem a história aqui. Para escurecer a história. Eu acho que é importante eu me entender enquanto cara branco, porque eu sou um cara branco, né? Então, entender que eu tô nesse lugar de um cara branco, dentro de uma manifestação preta, faz com que eu não tome a frente disso enquanto protagonista. Então isso é importante, porque branco tem síndrome de protagonismo, sabe, irmão? Então se eu chegar aqui e falar que o samba acontece porque eu que faço, porque eu que vou, porque eu que corro,
Não é isso. Meus mestres são pretos e eles que estão nessa função e eles que sabem. Eu não faço nada sem o aval deles, tanto que mesmo no Cururuquara, que é a que eu me dedico mais, é sempre com o aval deles. Tudo que eu vou fazer tem aval deles, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que o grupo vai fazer, eles que estão à frente disso tudo. Eu estou na função de pelo menos utilizar essa carcaça sem cor, né? Porque branco é a falta da cor, eu acho, né? Então, para utilizar esse lugar que eu posso acessar para levar uma história que é deles, que não é minha. Então, de certa forma, utilizar esses privilégios para mim poder trazer uma questão que, de repente, o meu mestre, seu Carmelino, com 103 anos de idade, não ia conseguir trazer, porque, infelizmente, a gente vive num sistema que é estruturalmente racista. O sistema por dentro. Estruturalmente racista, e utilizar esse lugar de branco, de homem branco, para que eu possa trazer essa história preta e de alguma forma agora começar a enegrecer os espaços, né? E não mais embranquecer a família, enegrecer a família e enegrecer os espaços que eu tô. Então assim, a gente tem que pensar a todo momento, entender eu nesse lugar para fazer com que eu não tome atitudes que me coloquem à frente disso. E você entender? Literalmente, casado com uma mulher preta. Uma mulher preta retinta. E entender que a família é preta, mas que eu sou uma pessoa branca. Então eu acesso lugares onde, infelizmente, outros por não direito, eles deveriam acessar, mas não acessam. E nunca ninguém chegou para você, pô, mas você é branco, você tá... Não, por quê? Pode até ter feito, não sei, mas quando vê a sua conduta, né? Eu acho que... É aí que o seu pensar africanamente... eu acho que mais por vai conta além disso. da cor, né? Vai além da cor. Eu acho que eu pensar africanamente aquela foi muito legal, porque é isso, um espaço de pessoas pretas, e quando me convidaram para estar lá, eu falei, poxa... realmente eu tenho legitimidade para isso. E isso é notório, João. A gente vê... a gente se conheceu... A preocupação que tem, né? Enquadra. Eu não sei quem me falou que ia ter um encontro. Lá aí do o menino não me falou. Eu liguei aí o Cláudio falou, já estamos lá. Aí a gente chegou lá, né? O João Mário, o cara que articula e tal. E, cara, o que eu mais fiquei impressionado mesmo dentro disso que a gente está falando foi de como o pessoal tem, né, um respeito com você e como você tem um respeito com o pessoal, né? Isso é notório. Que aí ultrapassa a nossa mazela, né, do ser humano, né? Entendeu? E isso é muito massa, o que me marcou assim nesse encontro nosso. Sensibilizar, né? Foi isso, sabe? Esse respeito e, além disso, a união, saca? Dos grupos. Isso é até uma questão, sabe? Que é difícil a gente ver uma cultura popular, não que não tenha, essa união que os coletivos, né, têm, que os grupos têm. E, cara, isso é muito importante, porque isso aí gera muita energia e força, não é? Eu acho que se tem uma coisa que o samba ensina pra gente também, meninão, que e isso não só o samba, mas a cultura preta, de fato, é que a sua família é todo mundo que senta na mesa para comer com você. E quando você começa a tratar como sua família, aí você... Porque família não tá ligada a sangue, né? Isso a cultura banto é assim, sabe? A cultura... A mestra Rosa de Campinas fala, depois que botou no porão do navio, todo mundo virou a mesma família. Todo mundo é da entendeu? mesma Se você família. fosse ficar procurando laço sanguíneo, você ia estar sozinho no mundo. Então, assim, é muito comum, até hoje, nas periferias de São Paulo mesmo, do grande centro urbano de São Paulo, você chegar numa família preta, todo mundo é primo, é tia, mas você vai ver, de repente nem era um vizinho que nasceu junto, virou primo. Virou primo. Então, assim... A negritude tem isso muito mais fácil de lidar com isso. Eu tenho vários desses. Porque esse papo de falar que família a gente não escolhe é um papo muito branco, né? Família a gente não escolhe porque a gente quer estar ligado de sangue com as pessoas, porque o sangue azul, né? Então, para as famílias pretas, não. Quem cresceu comigo, está comigo no corre, é minha família. É minha família. E para as comunidades do samba de bumbo, tá correndo junto, é a mesma família. Não que não tenha algumas questões, né? Em todo lugar que tem gente, tem questão, né? Mas é tudo uma grande família. Eu costumo dizer que a gente é uma grande família. E quando a gente começa a se tratar como família, o respeito e a admiração é mútua. E como eu falei, o racismo é uma problemática branca. Para eles terem eu lá, nunca foi uma questão, entendeu?
eles têm que Nunca saber lidar foi. com isso. Eles lidam super bem com isso. É mais uma questão do branco do que uma questão do negro, Então como a gente já falou. o branco tem que entender que ele precisa, ele tem uma problemática, ele tem que lidar com isso. Exato. Vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo. Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão. Menino preto não sai aqui nessa procissão. Mamãe, mulher decidida, ao santo pediu perdão. Jogou minha asa fora e levou pro barracão. Lá no barraco tudo era alegria. Negro batia na zabumba e o boi bebia. Lá no barraco tudo era alegria. Negro batia na zabumba e o boi gemia. Iniciando neguinho no batuque de terreiro, samba de Piracicaba, de ET e Campineiro. Os bambas da Pauliceia não consigo esquecer. Pretericão na zabumba fazia a terra tremer. Cresci na roda de bamba, no meio da alegria. Eunice puxava o ponto, Dona Olívia respondia. Sinha caía na roda, gastando as suas sandálias, e a poeira levantava com o vento das sete saias. Lá no barraco tudo era alegria. Nego batia na zabumba, o boi gemia. Lá no barraco tudo era alegria. Nego batia na zabumba, o boi gemia. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo. Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão. Menino preto não sai aqui nessa procissão. Mamãe, mulher decidida, ao santo pediu perdão. Jogou minha asa fora e levou pro barracão. Lá no barraco tudo era alegria. Negro batia na zabumba e o boi gemia. Lá no barraco tudo era alegria. Negro batia na zabumba e o boi gemia. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado
junto no samba de Pirapora. Bom Jesus de Pirapora, Bom Jesus de Pirapora, Bom Jesus de Pirapora, Bom Jesus de Pirapora, Bom Jesus de Pirapora. Não tem como deixar de falar do dia 9/5 desse ano, né? Sim. Eu adoro o João falando sobre o poder público, Edital. que ele não romantiza, sobre os editais que não é de todos, né? O edital que é... Conta pra gente, pra galera do Papel Samba, como que foi esse processo, que agora o Samba de Bumbo, dia 9 de maio desse ano, foi considerado pelo IPHAN Patrimônio Cultural do Brasil. Só que nos bastidores ninguém sabe, né, João? Que ficou 10 Pouca gente anos sabe, nesse né? processo e cheio de desdobramentos, não? Eu acho que Muita treta, né? muita treta. O processo iniciou lá em 2011, 2012, no Cururuquara, quando a gente reuniu todos os grupos e fez uma carta de anuência. Porque o processo se dá através da anuência, ou seja, o bem dizendo assim, tudo bem, a gente topa. Depois tem o processo do dossiê, que é registrar como está o bem, e por último o processo do registro. O primeiro passo, que foi a gente falar tudo bem, a gente quer, se deu no Cururuquara, com a gente assinando essa carta de anuência, que aí foi entregue ao IPHAN pedindo o registro do samba. Antes disso, a gente só fez um pré-levantamento de informações. 2012, todo mundo assinou a carta de anuência, foi entregue ao IPHAN. Aí foram muitos anos de espera para que isso acontecesse, porque o samba de bumbo aqui no interior de São Paulo ele ainda não tem uma valorização ou uma comercialização forte para ajudar de algum sentido. Se você pegar o Círio de Nazaré, por exemplo, o processo todo do Círio durou 1 ano. Mas a indústria hoteleira, enfim, o comércio e a passagem de avião... Se mobilizaram, né? Se mobiliza. Você vê o frevo, quando entrou em processo, até a Globo passava comercial falando do frevo. O frevo foi em processo de 1 ano. O samba de bumbo em São Paulo foi mais de 10 anos. E quando aconteceu de falar assim, bom, o IPHAN agora vai abrir um edital para se fazer o dossiê. Aí a gente fala assim, pô, mas era legal que os próprios mestres dessa manifestação falassem sobre eles. Ah, isso é muito lindo, mas não dá para acontecer assim. Vai ter que ser aberto um edital. Abre um edital para contratar um grupo muito específico, que tinha que ser etnomusicólogo, pesquisador disso, daquilo, para se fazer um dossiê sobre o samba. Contratar uma equipe Então, específica. esse processo todo até chegar ao edital do dossiê foi muito complicado, mas quando surgiu, assim, vai fazer o edital para fazer o dossiê, a gente falou, bom, agora pelo menos vai, né? E só que aí, assim, quem ganhou esse edital para fazer esse dossiê foi uma galera que não tinha a mínima noção do que era o samba de bumbo. Foi uma galera, na grande maioria branca, que nunca tinha visto o samba de bumbo, não tiveram cuidado nenhum com isso, botaram a culpa na pandemia, porque passou, esse dossiê foi feito num processo de pandemia, mas o que era para durar 1 ano arrastou por 2 anos, para dar conta de pegar o pós-pandemia. Foi um processo bem ruim, assim, onde as comunidades mal foram consultadas, as entrevistas foram por Zoom, sabe, por chamada de vídeo, sabe? Aí foi apresentado um dossiê com quase 600 páginas que nada condizia com o que era o samba de bumbo. Sabe, a galera queria criar nome novo, inclusive, e não queriam chamar de samba de bumbo. Achavam que o bumbo não compreendia o tamanho da manifestação. Então, os batuques, não sei o que, rurais de São Paulo. A gente falando que a gente se reconhece como samba de bumbo, a galera querendo... Sabe quando o acadêmico quer criar... termo? Quer criar o termo para legitimar depois. Eu criei isso aqui. Eu criei, enfim.
Aí fizeram uma coisa bem ruim, onde todas as comunidades se sentiram, principalmente as tradicionais, tá? Se sentiram profundamente ofendidas. Aí quando houve uma reunião no IFAM para apresentar isso e falar o que vocês acharam, todo mundo descascou, falou isso não me representa, isso não me representa, isso não me representa. Sabe o que aconteceu? O IFAM, olha, tecnicamente eles apresentaram o que a gente precisava. E aí é isso, a gente pode aceitar isso. E foi um dinheiro legal para fazer esse edital também, sabe? Mas foi um desrespeito muito grande com a memória dessas famílias, com a memória dessas comunidades, que novamente Mãos Brancas escreveram sobre a história preta e não escreveram de dentro, nem conhecendo, querendo criar termo. Deram uma semana para a gente ler uma parada de 600 páginas e dizer, e o que vocês não concordar, escreve aí numa folha. Sabe? Aí, como é que você vai pegar um trabalho que eles tiveram 2 anos para fazer, em uma semana você vai escrever um novo trabalho para eles? Eles nem anexaram no dossiê o nosso descontentamento, que a gente jogou isso num papel mesmo, que não desse pra gente refazer o dossiê, a gente jogou o nosso descontentamento no papel e queria que fosse anexado. E nem isso fizeram. Não foi anexado? Não, inclusive o DVD que o edital previa o dossiê escrito, um filme mais curto e um documentário mais longo. O filme começava com a Atabaque tocando. A gente já falava, poxa, mano, Atabaque? sabe, velho? Tipo, mano, vocês estão falando do samba de bumbo, sabe? Foi assim, muito triste mesmo, foi muito horrível o jeito que fizeram, o jeito que lidaram com aquilo. E mesmo assim o IFAM aceitou, porque tecnicamente era o que eles queriam. Precisando, mas a gente foi quase que encurralado a dizer dentro de assim, um pacto, né? E aí, faz ou não faz agora? Se não fizer, tá pronto. Se não fizer, só Deus sabe só quando. Deus sabe quando. E aí teve vez da gente, de mulheres pretas do grupo, falar assim, olha, a gente não se sente representado. E aí falaram assim, técnico do IFAM na época falar assim pra elas, um homem branco, falar assim, foi sim, esse inventário foi participativo. Não, mas se eu, uma mulher preta, tô dizendo que não fui ouvida, o que você tá querendo discutir comigo? Aí depois bota na parede e fala assim, bom, se vocês não fizerem, mano, tchau e benção. Tchau e benção. Só Deus sabe quando a gente vai ter dinheiro pra fazer isso de novo. Pressão, Agora, né? se fizer, vai estar assim, mas vocês podem melhorar. Porque o que manda é o plano de salvaguarda. Porque isso aqui é um panorama de como tá. O plano de salvaguarda, quem faz é o IFAM, mas com participação nossa. O plano de salvaguarda é como a gente vai lidar com isso, para salvaguardar essa memória. Então, o dossiê é só um panorama aqui de como tá. Teoricamente, né? Teoricamente, porque agora o dossiê serve como base de estudo para quem quiser estudar. Aí vai ler aquelas atrocidades que estão ali. Vai pra academia. Vai ler aquelas atrocidades que estão ali, muitas vezes vai acreditar naquilo. Exatamente. Inclusive, entraram 24 grupos, sendo que, mano, tem uns quase 10 que eu nunca vi na vida, e nem fazem samba mais, ou nem fizeram nunca, e estão lá como grupo. Estão lá no grupo. Sabe? Não tem como a gente pegar uma comunidade como o Curuquara, que é uma família preta, que é da periferia, que está fazendo 137 anos aqui, e pegar uma galera que mais da metade é branca e começou faz 15 anos e dizer que as necessidades são as mesmas para se manter. Então a galera contemporânea é outra coisa. A galera tradicional é diferente, velho. O entendimento é outro, as coisas são outras, as necessidades são outras, sabe? E essa galera branca geralmente é quem fica com os edital, né? Sim. E nas comunidades tradicionais é muito difícil chegar ao edital. É muito difícil chegar ao edital. Né? Então isso aí foi colocado dessa maneira, o dossiê está lá para quem quiser ver agora, vai servir como base de estudo, uma coisa que eu não concordo em nada, e a maioria, ou as comunidades tradicionais todas também não concordaram em nada, as contemporâneas algumas gostaram, acharam lindo, parabéns, que lindo, né? Foram, visitaram eles, foram dar oficina para eles, foram fazer acontecer, e as comunidades tradicionais falam, não, tá tudo errado. E aí, assim, as comunidades tradicionais saem como chata. Vocês a política pública dificilmente pensa na humanização da coisa, pensar em quem faz e estruturar a comunidade para que ela continue fazendo o que ela sempre fez, sabe, irmão? E reconhecer os griots, né? Pensa só na coisa pronta. Aí vira um produto cultural, o samba de bumbo, o samba de roda, capoeira. Mas essas políticas públicas, enquanto não forem feitas por pessoas pretas dessas próprias comunidades, nunca vai chegar do jeito que deve.
Porque no fim transforma a coisa em um produto e em vez de pensar nas pessoas, pensa no produto. Aí enquanto a gente está achando que o IFAM, que lindo, o Brasil, quanta cultura popular, e a fita de cetim bonita, brilhante, colorida, mas Dona Marister morreu num hospital por causa que não tinha nenhuma condição de lidar com ela. Mestre Alceu teve todas as problemáticas do rim e tudo mais e morreu por falta do auxílio. A Dona Luísa Camerino mora numa área invadida e sofre todas as consequências que sofrem pessoas pretas na periferia. Então, enquanto a gente não pensar nas pessoas, a gente não vai conseguir salvaguardar a manifestação. Exatamente. Entendeu? Então, é um processo muito violento, muito complicado e que até hoje a gente tem que passar. Que é empurrado goela abaixo. Goela abaixo. Mais ou menos é isso. Eita, João do Mar, hein? Que papo gostoso. Ele não romantiza não, mano. Nós, sensacional. É disso que eu tô falando. João, Papo é Samba, só agradece. Agradece aí. Tanta irmandade, parceria, tanto conhecimento, tanta vivência, tanto carinho, né, velho? E é isso, né? Isso é o samba de bumbo. É essa junção, é esse coletivo, é esse querer bem, né? Um do outro, né? É querer ver todo mundo, né? Não só o meu coletivo, dividir, o meu grupo, editar, né? todo mundo. Então, transformar em de todos. Papo é Samba agradece demais, tá? Sua vinda, sua disponibilidade. Foi uma honra pra gente te receber e ouvir essa aula aqui. Valeu, meu mano. Beleza, irmão? Bom demais. Eu que agradeço muito aí você, o Claudião e todo o corre que vocês fazem também para manter essa memória, para se utilizar disso, né, como não só como ferramenta, mas como inspiração para fazer artístico. Isso é muito importante, saber que tem pessoas pensando nisso, fazendo isso. Para mim foi um presente muito grande conhecer vocês, participar desses trabalhos que a gente já fez junto, porque para mim, do meu fazer artístico, foram os trabalhos, acho que mais bonitos que eu já fiz, assim. E para mim é muito importante, assim, de certa forma. É recíproco. Vocês também estão salvaguardando o samba de bumbo, porque vocês dão axé e energia para nós. Tá lá do outro lado. Axé para nós. Axé para nós. Agora é o seguinte, estamos encerrando, vamos encerrar hoje esse episódio aqui, nesse bate-papo, agradecendo a todos que estão aí acompanhando essa nossa websérie, o Papo é Samba. Porém, a gente não vai acabar assim não, a gente falou do Morado do Samba, a maneira que a composição do Cláudio Silva, eu fiz o arranjo, essa ideia de tentar colocar o bumbo, né, nesse samba com uma inclusão, com outra forma, e toda a instrumentação do samba de bumbo. Então, o melhor que a gente tocar é vocês poderem assistir agora esse clipe que foi gravado lá no Quilombo do Cururuquara em 2020. Dia 22 de novembro de 2020. Então fique agora com esse clipe, não saia sem assisti-lo que você vai gostar. Valeu, gente, e até o próximo episódio. Fiquem aí na surpresa, que papo vai ser esse? Qual que vai ser o papo do samba no próximo episódio? Valeu, até mais, gente. Obrigado. A sua bênção, hoje o couro vai comer no terreiro imaculado, o teu samba vai ferver. Chega, João Mário. Salve Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Campinas, Vinhedo, Quadra, Mauá, Itu, Piracicaba. Salve o samba de bumbo. O caipira chegou pra ficar, tiririca não pode parar. O caipira chegou pra ficar, tiririca não pode parar. Faz morada e o rio dá cores ao lugar. O samba é da roça,
afluente da cidade. Pra samba não tem idade, o caipira chegou pra ficar. O caipira chegou pra ficar, tiririca não pode parar. O caipira chegou pra ficar, tiririca não pode parar. Minha terra é caipira e rasgada, onde o samba faz morada e o rio dá cores ao lugar. O samba é da roça, afluente da cidade. Pra samba não tem idade, o caipira chegou pra ficar. O caipira chegou pra ficar, tiririca não pode parar. O caipira chegou pra ficar, tiririca não pode parar. Herança, nossa linda Pirapora. Sim, senhor, minha senhora. Laraia, boi bomba tá pra chegar. Namoares, troque o couro do pandeiro, bate o bumbum batuqueiro. Tiririca não pode parar, o caipira chegou pra ficar. Tiririca não pode parar, o caipira chegou pra ficar. Tiririca não pode parar. Herança, nossa linda Pirapora. Sim, senhor, minha senhora. Laraia, boi bomba tá pra chegar. Namoares, troque o couro do pandeiro, bate o bumbum batuqueiro. Tiririca não pode parar, o caipira chegou pra ficar. Tiririca não pode parar, o caipira chegou pra ficar. Tiririca não pode parar, tiririca não pode parar, o caipira chegou pra ficar. O caipira chegou pra ficar, tiririca não pode parar. Salve todos os mestres, salve a tiririca. Berimbau, berimbau, sonou, chegou o meu axé. Tiririca não pode parar, o caipira chegou pra ficar. O caipira chegou pra ficar, tiririca não pode parar. Tiririca não pode parar, o caipira chegou pra ficar. O caipira chegou pra ficar, tiririca não pode parar. Tiririca não pode parar, o caipira chegou pra ficar. Olha, minha gente, que já deu a nossa hora. Nas ondas do mar eu venho, nas ondas eu vou embora. Nas ondas do mar eu venho, nas ondas eu vou embora. Oi, nas ondas do mar eu venho, nas ondas eu vou embora. Oi, nas ondas do mar eu venho, nas ondas eu vou embora. Oi, nas ondas do mar eu venho, nas ondas eu vou embora. Oi, nas ondas do mar eu venho. O papo é samba, samba de fato de origem ancestral. Em todo canto do Brasil se faz um samba diferente, balançado de essência africana. O papo é samba.